Uma boa noite a todos vocês, presentes, encarnados e desencarnados. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância, através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve um recipiente com água para que ela seja fluidificada durante a nossa reunião. Então vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham à distância. Do livro Vinhas de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 173, o pão divino. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Isso foi dito por Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. Toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal do pão divino para renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes de conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progride sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprendem a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Graças a Deus. Graças a Deus, então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite de reflexões. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e os demais abnegados trabalhadores que sempre estão aqui juntos, ajudando a sustentar todos os nossos trabalhos. Jesus, nesta noite, mais uma vez, nessa terça-feira, estamos nós aqui reunidos neste salão.
visíveis e invisíveis. Irmãos, todos nós necessitados desse Evangelho bendito, necessitados de lembrarmos dos teus ensinamentos milenares, ensinamentos esses que ecoam tanto dentro de nós, mas que muitas das vezes, para colocarmos em prática, encontramos dificuldades. Precisamos ouvir, precisamos refletir inúmeras vezes. Que interessante essa oportunidade desta noite, como todas as outras noites de terça-feira. Estamos aqui. Que estejamos em alerta, que estejamos realmente apreendendo as questões oferecidas. Pois nós, enquanto individualidades, almejamos sempre buscar a felicidade e a paz. Tudo isso construção interna. Mas para tudo isso também precisamos de direção. E a direção aqui está. Está em você. Está no seu amor por nós. Está na sua preocupação cotidiana com cada um de nós, junto com o nosso Pai. E por falar no nosso Pai, por favor, mestre amigo, leve até Ele o nosso agradecimento por toda a sua misericórdia, por todo o seu amor, por todo o seu entendimento com as nossas dificuldades e com as oportunidades que sempre nos são criadas. Por favor, mestre amigo, continuamos a pedir para que a nossa reunião transcorra contento. Toca, por favor, a fronte da nossa irmã Michele, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. Ela vai trazendo para nós tudo aquilo que ela amealhou em estudos e em sua vivência. E é isso mesmo, todos nós, em conjunto, fazendo novas reflexões em cima do Evangelho, poderemos, de fato, seguirmos na direção da luz. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Michele. Boa noite. A gente vai continuar conversando sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12 e 13. Vamos continuar falando sobre bem-aventurados os aflitos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos da resignação. E aí, logo no início, eu peguei 2 trechinhos do Evangelho que falam assim: as palavras de Jesus nos mostram que as dores terrenas são os pagamentos de dívidas que foram adquiridas através dos nossos erros cometidos no passado e que, suportados com paciência, essas dores podem poupar séculos de sofrimentos futuros. O homem pode suavizar ou aumentar suas provas terrenas de acordo com a maneira como irá encarar a vida na Terra. Mas aí a gente pode ficar se perguntando, segundo o dicionário, qual seria o significado da palavra resignação. E lá no dicionário, tá? Resignação é submissão à vontade de alguém ou ao destino. Mas o que seria submissão? Elas parecem estar bem próximas, né? Resignação e submissão. Submissão é a disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. Estão bem próximas mesmo. E aí, a gente começa a pensar, mas como eu posso me resignar? Primeiro a gente precisa entender que para a gente se resignar, a gente precisa se submeter voluntariamente às leis de Deus. A gente precisa estar disposto, precisa estar aberto para entender, para compreender e reconhecer que, sendo Deus, o absoluto, na perfeição, Ele é a causa de tudo que existe. E suas leis são sábias e amorosas. São elas, essas leis, que nos levam à felicidade futura.
E a resignação, ela é um sentimento que consiste em aceitar as dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, e os sofrimentos da vida. Não importa se o sofrimento é pouco ou muito, cada um tem a sua maneira de sofrer. Cada um tem para si aquilo que acha que é sofrimento. Não cabe a nenhum de nós aqui dizer, não, isso é uma bobagem. Não. Não cabe a nenhum de nós diminuir o sentimento do outro. E sendo assim, embora possam essas definições ser interpretadas pela aceitação passiva, pode também ser interpretada pela submissão racional, lógica e ativa, de quem se sente seguro e confiante em Deus. Mas nós temos dificuldade em buscar essa resignação e também se sentir resignado, porque nós ainda somos muito orgulhosos. E esse orgulho, ele está muito latente em nós ainda. E às vezes ele nos atrapalha, porque ele nos impede de muitas coisas. Como, por exemplo, muitos aqui que trabalham, né? E agora a novidade do momento é dizer que os jovens são rebeldes, mais do que quando eu era mais jovem. Eu não gosto muito desse conceito, não. São rebeldes, é uma fase. Talvez eu esteja muito dentro e fora da caixinha ou muito fora. Eu gosto muito de uma conversa, de um papo, para que aí sim a gente busque a solução das coisas. Todos nós somos orgulhosos. E aí quando a gente se vê de frente para alguém que nos impõe uma ordem, o nosso orgulho parece que grita. E aí a gente pensa logo assim, só porque minha mãe está gritando comigo? Só porque meu chefe está falando assim comigo? Só porque minha coordenadora, quem você pensa que é? A gente já pensou assim. A gente já ouviu alguém falar assim. Quem nunca? Né? E aí a gente acaba tendo uma sensação de inferioridade. Parece até desenho animado, parece que a gente vai diminuindo aquela pessoa que está te dando uma gigante. Porque a gente tem essa tendência. É uma tendência nossa, do ser humano mesmo. E aí o que a gente faz? De birra, porque a gente não é orgulhoso, né? É uma birra que a gente faz na hora, a gente resiste a atender aquela ordem. Mas isso não é porque a gente é orgulhoso, tá? Nós não somos orgulhosos. E aí, nós ainda somos tão orgulhosos e junto do orgulho, não podia faltar o egoísmo, que nós não sabemos usar o nosso livre-arbítrio dentro da lei de amor. Nós mais abusamos do nosso livre-arbítrio do que e fazemos, né, o que nos interessa e o que queremos. Até com o nosso livre-arbítrio, às vezes a gente quer fazer barulho. Mas geralmente, estamos sempre atendendo às nossas vontades, aos nossos interesses e desejos. Mas buscar ser resignado é uma atitude de responsabilidade, de respeito e colaboração. É uma forma paciente de buscarmos aceitar o que não pode ser mudado na etapa em que nós nos encontramos. O orgulho, ele é um gigante que nós devemos vigiar constantemente e domar em nossas almas. É fácil? Não. É difícil? Não. A gente precisa tentar. A gente nunca deve dizer que algo é difícil, sem que a gente vá lá e tente. Mas também, isso não significa que buscar ser resignado, nós tenhamos que servir totalmente. Não, não é isso que o Evangelho está nos dizendo. Não foi isso que Jesus quis nos dizer.
envolve bom senso, disciplina, é a maturidade na alma. A gente vai adquirir isso somente nessa encarnação? Não. Uma ou duas? Talvez também não. É preciso uma longa caminhada. A gente precisa buscar ser resignado diante das provas e expiações. É ser obediente, sim, aos desígnios divinos. Está cumprindo os seus deveres para com Deus, para consigo mesmo, com a nossa família, com a sociedade. Porque aquilo que a gente quer para a gente, geralmente a gente quer para o outro também, né? É uma via de mão dupla. Porque você não vai fazer ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse a você. Eu acho que a gente pode começar partindo desse princípio. E em todo o caminho percorrido na Terra, nós, enquanto criaturas, a gente vai se submeter a alguém. Isso vai ser uma constante em nossas vidas e em nossas encarnações. Nossas encarnações. Por exemplo, as crianças, elas precisam obedecer aos pais. Já estão se submetendo a uma ordem. E precisam cumprir, sim. Os alunos, quando vão para a escola, eles precisam se submeter aos comandos do professor, ao ensino que o professor está dando, aquele método. Olha aí a submissão de novo. E o trabalhador, o profissional, ele precisa se submeter ao chefe, ao horário. Imagina, eu trabalho, mas é para pegar 8, mas eu vou 9. Porque é o que eu quero. Não. É uma regra, e essa regra nem sempre é a gente que impõe. Então, é preciso sempre sim, em muitos momentos da vida, a gente vai se deparar com alguém que pareça estar acima de nós, ou que realmente esteja. E aí a gente também vai se deparar com o horário do ônibus, o horário do trem. Inês, o horário da barca, né, Inês? Se perder o horário da barca, só pega 2 horas depois, olha isso. Mas a gente chega quase 3 horas depois do trabalho, porque perdeu o horário da barca. E por aí vai. E aí, mais uma vez, a gente vai estar se submetendo a alguém ou alguma coisa. Segundo a lei de evolução e causa e efeito, toda resistência orgulhosa, ela vai ceder, cedo ou tarde. Não tem aquele ditado antigo que fala, né? Água mole em pedra dura, quando bate até que fura? Parece a gente. Parece a gente. Percebam bem se parece a gente. A gente se julga resistente, mas a gente fala que a gente não é orgulhoso. Isso sou eu que estou falando, tá? Ninguém é orgulhoso. Mas a gente é sim. E às vezes a gente se depara com situações tão sutis que a gente chega a ficar bem envergonhado. Quando a gente se toca assim, meu Deus, quanto orgulho eu ainda tenho. Onde é que ele estava, eu não estava percebendo ele. Mas ele parece até aquele bichinho do ram-ram que fica o tempo todo ali com a gente. Na verdade, ele mora dentro da gente. Mas uma hora a gente consegue não ser tão orgulhoso mais. Mas as bem-aventuranças, lá nas bem-aventuranças, os que são mansos poderão dar ouvidos dóceis aos ensinamentos de Jesus. Porque se assim não fosse, Deus não teria dado aos seus filhos a inteligência, a razão, que os levam a querer conhecer tudo, a transformar, a criar. A resignação recomendada pelo Espiritismo é submissão ativa, fruto do entendimento dos objetivos da vida e dos seres humanos. Submeter-se aos sofrimentos próprios da vida, compreendê-los como merecimento, como merecidos e necessários ao desenvolvimento de nós, enquanto espíritos imortais, é buscar viver com mais otimismo,
Porque às vezes a gente fala, mas eu não sei por que eu estou sofrendo assim. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Confie, vai passar. Às vezes parece um verdadeiro maremoto o problema que vem. E às vezes é um maremoto mesmo. Para um sim, para outro não. Às vezes pode ser uma tempestade no copo d'água. É o sofrimento de cada um, é o problema, é o motivo de cada um. Mas o que a gente precisa compreender é que Deus não nos dá, nem nos permite que nada aconteça sem que a gente esteja precisando naquele momento. Eu posso dizer para vocês que eu tenho a sensação de que em alguns momentos Deus permite que aconteça determinadas situações em nossas vidas para nos dar um verdadeiro chacoalhão. Como aquele pai, aquela mãe que dá aquela sacudidinha no braço do filho para dizer: estou falando com você, não está me ouvindo? É essa a intenção que eu tenho. Porque Deus, infinitamente justo e bom, Ele não é um Deus de punição, Ele é um Deus de amor. Mas aí Ele está me punindo por permitir que aconteçam coisas ao contrário daquelas que eu gostaria na minha vida? Não. Vamos olhar para si. Vamos olhar para trás, ou talvez somente para o lado, e perceber, de repente, o que nós buscamos para que aquilo ocorresse. Mas a gente vai demorar a perceber isso. Ou quando a gente perceber, a gente ainda vai dizer assim: não, mas é porque o fulano me levou a fazer isso ou aquilo. Porque a gente sempre busca uma saída para não levantar o cartazinho de culpa. E compreender as promessas de Jesus, quando ofertadas nas bem-aventuranças aos que sofrem, aos aflitos, é chorar pela dor, é sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento de dívidas do passado, entregando-se à vontade do Pai. Pois são vários os motivos que podem nos levar à resignação, no sofrimento, na dificuldade. É buscar confiar em Deus, na sabedoria, no amor. Se nós, homens, encarnados, somos ainda tão imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, imagine Deus, com toda a perfeição dele. Ele não poderia querer menos que isso. Se nós, pela nossa imperfeição, nem sempre sabemos exatamente o que é melhor, Ele sabe. Certamente Ele sabe. Aceitar e compreender o quanto possível. Deus é inteligência suprema, é causa primária de todas as coisas. Parece aí ser o primeiro motivo para buscar a resignação das dificuldades naturais da vida na Terra. Compreender e aceitar que somos espíritos imortais e que nos leva a enxergar todos os acontecimentos e situações da vida como coisas passageiras. Importantes, sim, mas nada desastroso ou milagroso. Aceitar e compreender a lei das vidas sucessivas, evoluindo de espírito simples e ignorante a espíritos angelicais, sábios e amorosos, porque nós vamos chegar lá no tempo de cada um. Pois das dificuldades da vida material, para que essa evolução intelectual e moral se processe, porque tudo é um processo. Aceitar e compreender a lei de ação e reação, corrigindo nossos equívocos e omissões. Daí um outro grande defeito nosso, muitas vezes, é ser omisso e
muitas situações. E aí a gente deixa passar. E aí depois que passa, nem sempre dá para reverter. Conhecendo as causas dos nossos sofrimentos pelo efeito que sentimos e recebemos no uso de nossa inteligência e raciocínios, aprendendo assim a evitar as causas que de repente os provocam. Porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes somos nós que provocamos. Entender que as promessas de Jesus nas bem-aventuranças, promessas essas que só podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna, do processo evolutivo do espírito imortal. Aceitar a capacidade de aperfeiçoamento do homem, que pode realizar seu desenvolvimento com mais facilidade e menos sofrimento, se for submisso às leis de Deus, aproveitando as dificuldades e dores para conhecer-se e desenvolver toda a sua potencialidade divina que traz inserido em si. Dessa compreensão e aceitação desses princípios, confiando nas palavras de Jesus, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, os inevitáveis infortúnios da vida poderão ser recebidos como oportunidades e testes de avaliação do nosso processo evolutivo, de libertação divina. Portanto, buscar com alegria, com confiança, com certeza, que são experiências saudáveis, necessárias e úteis ao nosso processo espiritual. E para fechar nossa reflexão, tem uma música do Alan Filho, que o nome dela é Regeneração, e um trecho dessa música, Chico Xavier diz assim: Chico Xavier nos diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fechar a porta do nosso quarto, chorar e chorar, mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Porque às vezes a gente também tende a receber aquilo que nos vem com muito peso, como se realmente fosse uma punição. Mas não é isso que Jesus trouxe para a gente no Sermão da Montanha. É preciso buscar compreender o que verdadeiramente a gente busca, o que verdadeiramente nós queremos. E para isso, não diferente de tudo que a gente faz em nossa vida, a gente precisa buscar conhecer a nós mesmos. Porque como eu posso buscar tentar mudar uma atitude minha se eu não conheço a mim mesmo? E aí com isso, é claro, que eu não vou emanar para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha família, coisas boas. Eu vou ser a perfeita pessoa ranzinza o tempo todo. E isso não é necessário. A gente tem sim o nosso momento de ser ranzinza, quem nunca, né? Mas a gente é legal, né? E a gente pode buscar ser mais legal em outros momentos. E a gente precisa refletir sobre isso. E era isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Obrigada e tenham todos uma boa noite. Graças a Deus. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, em agradecimento por tudo que estamos recebendo até aqui, nesta reunião, nesta noite, nos foi ofertado,
todo esse trabalho da espiritualidade amiga, a página de abertura, o Evangelho agora mesmo, nossa irmã nos ajudando, nos auxiliando a fazermos melhores reflexões nessa nossa caminhada. Não digo só da caminhada terrena, mas daqui para frente e para todo sempre. Sabemos que ainda precisamos evoluir por demais. Mas esse é só o início, que já começou desde lá de trás, nas outras oportunidades que tivemos de estarmos aqui. Obrigado por tudo, Mestre Jesus, por toda essa compreensão, por todo esse cuidado que você, que nosso Pai e que toda a espiritualidade amiga tem para conosco. É muita misericórdia. Leve mais uma vez nosso agradecimento ao nosso Pai. Ele sabe que nós somos gratos, mas é tão bom quando a gente conversa assim, em meio à prece, para reafirmarmos para nós mesmos o reconhecimento de todo esse poder, de toda essa luz que chega até nós e que pode invadir o nosso ser, se assim quisermos. Melhoraremos cada vez mais e não seremos mais tão refratários a todo auxílio que está sempre ao nosso redor. Obrigado por tudo, Mestre Jesus. Obrigado por tudo, Deus nosso Pai. Mestre, sempre estamos a pedir, esteja ali junto de cada médium passista que logo estará atuando em seus grupos de trabalho. Que todos eles possam estar abertos à espiritualidade amiga e assim transmitir no trabalho de passe todos os fluidos necessários à nossa recuperação. E assim, Mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por encerrado esse primeiro momento da nossa reunião de hoje. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre, e sempre sabemos que você está. E nós continuamos nessa tarefa, nesse trabalho constante de estarmos vibrando na tua face. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz